A verdadeira face de Marilyn Monroe. O segredo que Hollywood tentou apagar por décadas. Marilyn Monroe foi o rosto do desejo, o símbolo da beleza e o retrato da mulher perfeita. Mas por trás do sorriso icônico e dos flashes, existia uma mulher que o mundo nunca conheceu. Uma mulher que lutava contra a solidão, o medo e o peso de ser uma fantasia viva. Essa é a história da verdadeira Marilyn e do segredo que Hollywood tentou apagar. Quando Norma Jean nasceu, em 1926, ninguém poderia imaginar que ela se tornaria a mulher mais famosa do planeta. Cresceu em um lar instável, marcada por uma mãe internada e uma infância entre orfanatos e famílias adotivas. Desde cedo aprendeu que o amor podia desaparecer a qualquer momento. E talvez por isso, passou a buscar nas câmeras o que nunca encontrou nos olhos das pessoas: atenção, validação, pertencimento. Antes de ser Marilyn, ela era apenas uma garota tentando sobreviver. Trabalhava em uma fábrica de aviões durante a Segunda Guerra Mundial, quando um fotógrafo militar a descobriu por acaso. A luz, o olhar, o sorriso, tudo nela parecia feito para ser visto. E assim nasceu a estrela. Mas o nome Marilyn Monroe não era dela. Foi criado por um estúdio, uma invenção de marketing. E aos poucos, Norma Jean desapareceu sob o peso da personagem que o mundo queria enxergar. Na década de 1950, Marilyn se tornou o arquétipo da mulher ideal. Cada gesto, cada olhar, cada palavra era ensaiada. Mas, diferente das outras estrelas da época, havia algo nela que escapava ao controle dos estúdios. Uma mistura de ingenuidade e melancolia que fazia o público sentir algo verdadeiro. Era a fantasia perfeita com um toque de realidade, e isso a tornava irresistível, mas também a condenava. Enquanto o mundo a idolatrava, Marilyn travava batalhas internas invisíveis. Sofria de insônia, crises de ansiedade e um sentimento constante de inadequação. O brilho que todos viam era sustentado por remédios, pressão e solidão. Ela sonhava em ser levada a sério como atriz, mas Hollywood só queria que ela continuasse sendo o símbolo sexual da América. Uma boneca loira, sensual e dócil. Tudo o que ela não era. Em entrevistas, ela dizia frases que pareciam simples, mas eram gritos disfarçados. Eles me pagam para ser charmosa. Depois se queixam porque sou apenas isso. Marilyn não era apenas uma mulher bonita. Era uma mulher que entendeu cedo demais que o mundo não valoriza a alma por trás da aparência. E essa consciência começou a destruí-la. No auge da fama, ela tentou mudar. Criou sua própria produtora. Exigiu papéis mais profundos. Enfrentou os executivos que queriam controlá-la. Mas cada ato de liberdade custava caro. A indústria que a criou não perdoava a rebeldia. E a mídia transformou sua fragilidade em espetáculo. Se atrasava em uma filmagem, era chamada de instável. Se chorava, diziam que era louca. Se desaparecia, era taxada de ingrata. A mulher real se perdeu em meio às manchetes que inventavam versões dela todos os dias. Foi nesse período que Marilyn se aproximou de figuras poderosas. Entre elas, John F. Kennedy e seu irmão Robert. Os rumores sobre seus envolvimentos cresceram em silêncio. Nunca comprovados, mas sempre presentes. E foi aí que a fronteira entre a estrela e o Estado começou a se desfazer. Marilyn sabia demais. Tinha acesso a informações e, principalmente, uma voz que todos ouviam. Na noite de 4 de agosto de 1962, o mundo parou. Marilyn Monroe foi encontrada morta em sua casa, nua sobre a cama, telefone na mão e frascos de comprimidos espalhados pelo chão. A causa oficial, overdose. Mas as dúvidas começaram imediatamente. O corpo foi removido antes que a perícia chegasse. O relatório médico apresentava inconsistências. Testemunhas mudaram versões, e parte dos documentos do caso desapareceu. O que realmente aconteceu naquela noite? Há quem diga que foi suicídio, resultado de anos de sofrimento emocional e abuso de medicamentos. Outros afirmam que foi assassinato, um silenciamento político, uma queima de arquivo do poder americano. Há ainda quem acredite que sua morte foi acidental, uma soma de descuido e desespero. Mas talvez a verdade nunca tenha sido sobre o como, e sim sobre o porquê. Marilyn não morreu apenas por causa dos remédios. Morreu de exaustão emocional, de ser consumida pela imagem que ela mesma ajudou a criar. Morreu porque o mundo amava a ideia de Marilyn, mais do que amava a mulher que existia por trás dela. E o mais cruel é que mesmo depois de morta, continuaram vendendo essa ideia.
Pôsteres, perfumes, filmes, fantasias. O mito se tornou uma marca eterna. Mas a mulher, essa foi esquecida. Anos depois, documentos desclassificados mostraram que Marilyn estava sob vigilância do FBI. Ela era considerada uma figura de risco por suas conexões com políticos, ativistas e intelectuais de esquerda. Cartas, gravações e registros desapareceram misteriosamente. E muitos acreditam que o segredo de sua morte está nesses arquivos perdidos, trancados a 7 chaves em algum cofre do governo americano. Mas a verdade é que Marilyn Monroe nunca pertenceu a si mesma. Pertenceu aos estúdios, às revistas, aos fãs e à indústria que a moldou. E quando tentou retomar o controle da própria vida, já era tarde demais. O que o público viu como uma tragédia foi, na realidade, a consequência inevitável de uma mulher transformada em produto. Hoje, seu rosto ainda sorri em pôsteres e camisetas, como se o tempo não tivesse passado. Mas aquele sorriso é o maior disfarce da história de Hollywood, porque por trás dele havia uma mulher profundamente humana, inteligente, sensível e desesperada para ser ouvida. E talvez o segredo que Hollywood tentou apagar seja justamente esse, que Marilyn Monroe nunca foi uma lenda trágica, mas sim uma mulher que enxergou cedo demais o preço da perfeição. O mito sobrevive porque a verdade é incômoda. A verdade de que vivemos em uma cultura que transforma pessoas em personagens e depois se assusta quando esses personagens desmoronam. Marilyn foi o primeiro espelho dessa sociedade, o reflexo de um mundo obcecado pela aparência, mas incapaz de lidar com a dor real por trás dela. No fim, talvez o maior mistério de Marilyn Monroe não seja sua morte, mas o fato de que, até hoje, ninguém parece pronto para enxergar quem ela realmente foi. Norma Jean, a mulher que só queria ser amada de verdade. Você acredita que Marilyn foi vítima do próprio sucesso ou que houve algo mais obscuro por trás de sua morte? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no Abismo Visual e descubra as histórias que o brilho de Hollywood tentou esconder. Porque às vezes o maior segredo está naquilo que o mundo insiste em chamar de glamour.